Meus caros amigos e amigas, é um vídeo excepcional, ou seja, fora do normal, não é sobre o Evangelho do dia, mas é exatamente sobre este documento que acabou de sair do Vaticano, da Santa Sé, sobre exatamente Nossa Senhora, que é Mater Populi Fidelis. É uma nota doutrinal sobre alguns títulos marianos referidos à cooperação de Maria na obra da salvação. Estou vendo que tem muita gente aí falando bobagem. O documento é preciso, o documento é absolutamente sereno, de acordo com a tradição da Igreja católica, apostólica, romana. A Igreja não está seguindo evangélicos, não segue nada. A Igreja está sendo sempre católica. A Igreja Católica sempre foi bíblica, fundamentada na Bíblia, na sagrada tradição apostólica, nos antigos padres da Igreja. A Igreja nunca foi aquilo que eles estão dizendo, voltou por causa do ecumenismo. Claro, o ecumenismo tem muito a ver, mas não tem muito a ver isso com o ecumenismo. Porque o Papa Pio XII, por exemplo, antes do concílio, já tinha sido pedido para ele uma proclamação de Maria como corredentora ou medianeira de todas as graças. O Papa Pio XII recusou. Ele proclamou o dogma da Assunção de Maria. Mas não esses que podem criar confusão, não do ponto de vista de ecumenismo nem nada. Serve ao ecumenismo? Serve. Mas, acima de tudo, serve a Igreja como intérprete verdadeira, legítima da Escritura Sagrada e da tradição apostólica. A Igreja nunca errou nisso. Mas eu gostaria, nesse documento, eu já li o documento, ele é belíssimo. Ele fala tudo da tradição dos santos, cujas revelações são privadas, não afetam, portanto, o ensino magisterial. Mesmo aparições de Nossa Senhora, por mais belas e importantes que sejam, elas não têm autoridade magisterial. Isso é muito claro. O apóstolo São Paulo nos diz: se algum anjo do céu vier e disser alguma coisa contrária ao que nós apóstolos ensinamos, que o anjo seja anátema. Ou seja, o que o apóstolo Paulo diz é que Jesus conferiu aos apóstolos e aos seus sucessores o ensino autoritativo, a interpretação adequada e autoritativa das Sagradas Escrituras. Nós temos duas fontes: Sagrada Escritura, cuja revelação constitutiva termina com a morte do último apóstolo, que é São João. E esta revelação acontece dentro da Igreja Apostólica, enquanto até o último apóstolo está vivo. Chama-se Igreja que norma e que não é normada. Tá? Norma, ela é a norma da Igreja posterior. E ela não é normada pela Igreja posterior. Norma non normata. Ali está a revelação constitutiva. Depois nós temos a revelação interpretativa, que é a Igreja posterior aos apóstolos. Essa revelação interpretativa e também autoritativa, ela vem para corrigir aqueles que muitas vezes querem inventar doutrinas que não estão consignadas dentro da tradição apostólica. E aqui nós temos, neste documento, a meu ver, a resposta cabal é dada por Joseph Ratzinger, posteriormente o Papa Bento XVI, quando ele, na época de João Paulo II, era prefeito da Congregação da Doutrina da Fé. Então eu gostaria de ler aqui o que ele diz a respeito disso. Em 1996, ele, o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, um dos maiores, se não o maior teólogo do século XXI e do século XX, Joseph Ratzinger. Então o que ele vai nos dizer? Um grupo, um movimento chamado Vox Populi Mariae Mediatrice pediu uma definição do dogma de Maria como corredentora ou medianeira de todas as graças. E o cardeal respondeu com seu voto particular negativo. O significado preciso dos títulos não é claro e a doutrina neles contida não está madura. Uma doutrina definida de fé divina
pertence ao depósito da fé, ou seja, à revelação divina vinculada na Escritura e na tradição apostólica. Desta maneira, não se vê em modo claro como a doutrina expressa nos títulos esteja presente na Escritura e na tradição apostólica. Mais adiante, no ano de 2002, o Ratzinger expressou publicamente sua opinião contrária a esse título, abrem aspas, a fórmula corredentora distancia-se em demasia da linguagem da Escritura e da patrística e, portanto, provoca mal-entendidos. Tudo procede de Cristo, tudo procede dele, como dizem sobretudo as cartas aos Efésios e aos Colossenses. Maria é o que é graças a ele. A palavra corredentora obscureceria este sentido. O cardeal Ratzinger não negava que houvesse na proposta de uso desse título boas intenções e aspectos válidos, porém sustentava que era um vocábulo equívoco. O cardeal Ratzinger mencionava as cartas aos Efésios e aos Colossenses, onde o vocabulário utilizado e o dinamismo teológico dos hinos apresenta de tal modo a centralidade redentora única e fontalidade do Filho encarnado, que resta excluída a possibilidade de agregar outras mediações, porque, aspas, toda espécie de bênçãos espirituais nos são dadas em Cristo, Efésios 1:3, porque por ele somos filhos adotivos e nele fomos agraciados. Pelo seu sangue temos a redenção e ele derramou sobre nós sua graça. Nele fomos escolhidos como sua herança e estávamos predestinados, e Deus quis nele fazer habitar toda a plenitude, e por ele e para ele reconciliar todas as coisas. Citações da Epístola aos Colossenses. Semelhante louvor sobre o lugar único de Cristo convida a situar qualquer criatura num lugar claramente receptivo, bem como uma religiosa e delicada cautela na hora de colocar qualquer forma de possível cooperação no âmbito da redenção. E ainda mais, Papa Francisco disse uma coisa muito interessante, que eu também disse sem ter lido o Papa Francisco, mas agora lendo. Ele, na posição também contrária ao uso desses títulos de corredentora e medianeira, alegando que Maria jamais quis reter para si algo do seu filho. Alguém disse então, mas nós todos não colaboramos na obra da redenção de Cristo? Claro, mas não como redentores. E há uma diferença muito grande entre nossa colaboração e a de Maria. A de Maria é especialíssima, porque ela foi, por exemplo, ela foi preservada do pecado original antes da sua concepção, em previsão dos méritos de Cristo, Jesus, que dela nasceu. E por causa dele, ela foi preservada do pecado antes da sua concepção. Nós não. Nós somos preservados do pecado em previsão dos méritos de Jesus Cristo depois que nascemos, pela graça batismal. Maria não. Outro caso, o único também, é o de São João, conforme se registra no livro de São Lucas, no Evangelho de São Lucas. Ele foi concebido em pecado, mas nasceu sem pecado naquele histórico encontro de Isabel com Maria. Quando Isabel disse a Maria, como me pode ser dado que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Naquele momento a criança João exultou no ventre de Maria, diz o Evangelho. Naquele tempo ele foi santificado, foi redimido, graças ao Redentor que é Cristo. Nossa fé é belíssima. Nós cremos isso há 2000 anos. Não precisa de ninguém vir ensinar para nós essas coisas. Por isso que a igreja sempre, nunca proclamou verdades que possam levantar confusões e dúvidas posteriormente na cabeça dos fiéis com relação àquilo que o documento diz, o depósito da nossa fé. Espero que tenha esclarecido. Um grande abraço a todos.